reverendo Sundar começou com essa abertura, falando, né, sobre a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus. Eu falei, meu Deus, ele está falando tudo que eu vou falar. Né? E aí já começa a perceber, né, essa conexão do Espírito Santo, né, nos levando a uma mesma temática. O reverendo Sundar também não sabia que eu sou um admirador do trabalho do Asaf Borba. Eu escuto todas as músicas, toco todas as músicas dele, porque eu gosto muito, são músicas muito edificantes. Bom, sem mais jogar nenhum confete, né? Vamos lá para a palavra de Deus. Quem está com a Bíblia aí, eu quero pedir, por gentileza, que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 24. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 24. E eu te peço também, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, não a feche, porque nós vamos ver outros versos dentro desse capítulo, e eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações, à luz do contexto desses dias, né, tão conturbados, tão complexos, né, que tem nos acometido. Mas, como já tem sido dito, e nós vamos reafirmar essa verdade, Deus é soberano, Deus é Senhor, e eu quero trazer aqui para os irmãos e para as irmãs sobre o que nós podemos fazer diante desse contexto, né? Então, vamos lá. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 24, diz assim, eu vou ler para você. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos orar? Vou te pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações, que Ele tenha misericórdia de nós e que a nossa memória venham ser trazidas boas lembranças para que tenhamos esperança. Senhor, quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por esses irmãos e essas irmãs que se reúnem, Senhor, mesmo virtualmente, mas para ouvir a tua santa e poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esses recursos maravilhosos que o Senhor tem nos dado nesses dias, de poder ver irmãos, de poder ver irmãs e de, acima de tudo, Senhor, poder compartilhar a tua santa e poderosa palavra. E nessa noite eu quero te pedir, ó Pai, que primeiramente tu venhas ter misericórdia da minha própria vida como pregador, como instrumento do Senhor. Pai, eu nada sou, eu nada tenho, tudo é teu. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor também tenha misericórdia de todos os ouvintes nessa noite, Senhor, para que o teu Santo Espírito venha trazer a tua santa iluminação sobre os nossos corações, para que possamos aprender mais a tua palavra, não apenas aprender, mas também colocar em prática aquilo que tu tens para esse tempo, para a nossa geração, Senhor. Nós assim te louvamos, te engrandecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu tenho dito aqui na minha igreja, né, que existem certos textos das Escrituras que parecem que, se fossem feitos algumas canções delas, não faria sucesso algum. Né? Vendo o Expressola aí com a gente, né, eu estava fazendo aula de música com o Silvestre Kuhlmann, né, e a gente conversava muito essas coisas, né, de composição, de louvor, de adoração, de profissionalização e coisas do tipo. Né? E a dificuldade que é compor canções hoje que não sigam uma linha temática que não seja alegria, vitória, conquista, triunfalismo. Aí vem esse contexto pandêmico aí sobre nós e a gente bota todo o triunfalismo de lado, a gente começa a ficar meio pesaroso, meio triste, meio ansioso. Várias pessoas estão preocupadas, outras estão, né, parados por um determinado período de tempo, mas as dívidas vão lá aumentando e a gente fica pensando, e agora? Né? É engraçado que Jeremias, quando vai escrever texto de caos,
ele está num contexto de destruição. Ele está num contexto que, durante séculos, a nação de Israel e a nação de Judá, ou melhor, Judá e Israel, né, o sul e o norte, pecaram e aborreceram o Senhor de tal maneira que Deus promete levantar o inimigo para punir a nação e assim trazer uma correção, trazer um ajuste para essa nação. E você conhece a história, eles vão para o exílio e ficam lá 70 anos sendo disciplinados pela vara justa do nosso santo e poderoso Deus. E Jeremias prega durante 40 anos sem que haja arrependimento. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui à luz desse texto é que todos os pregadores nesse tempo estão pregando e não está acontecendo arrependimento. Não se canse, não pare, porque é assim mesmo. Se foi assim com Jeremias, não seria também diferente no nosso tempo. Curiosamente, né, Jeremias tem um paralelo muito grande com a vida de Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Mateus 16, quando Jesus vai perguntar para os seus discípulos: o que a multidão anda dizendo quem eu sou? E alguns disseram assim: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, né? E olha só que curioso, o ministério tanto de Jeremias quanto de Jesus foram rejeitados pelo povo e ambos choraram pela cidade de Jerusalém, pois sabiam que a destruição também estava próxima. Jeremias está falando sobre a destruição de Jerusalém, agora ele está chorando porque aconteceu aquilo que ele tinha profetizado. E Jesus, tanto lá no capítulo 13 de Lucas, quanto lá no capítulo 19, ele também vai falar que Jerusalém vai ser destruída, e isso acontece 70 anos depois, né? A fidelidade do Senhor é tremenda em todos os aspectos, né? Ambos foram odiados sem motivo, foram ridicularizados. Jeremias foi rejeitado pela família, assim como Jesus também foi mal compreendido pelos seus, né? Ambos ensinaram por meio de ilustrações e usaram objetos e atividades comuns, né, para instruir o povo. No entanto, né, o povo não se arrependeu. O que é que acontece? Vem a destruição sobre Judá e agora são levados cativos e Jeremias está lamentando esse episódio. Então guarde bem essa palavra, lamentando. Tá? E é uma coisa que nós precisamos entender urgentemente, irmãos. Não há problema algum em se entristecer. Né? Hoje parece que ninguém pode ficar triste. Né? Se alguém fica triste, alguém conta uma piada. Se for no meu caso, se eu for contar uma piada, aí que eu vou entristecer mais ainda o ser humano. Né? Porque minhas piadas nunca foram boas, o Léo sempre fez essas observações maldosas. Mas o ponto, irmãos, é o seguinte: quando nós lamentamos, nós não colocamos em xeque a justiça de Deus, a soberania de Deus, nem a fidelidade de Deus. Nós lamentamos a circunstância, nós lamentamos aquilo que nos ocorreu, nós lamentamos porque estamos sentindo dor, nós lamentamos porque estamos angustiados. Agora, quando nós murmuramos, aí é diferente. Quando nós murmuramos, nós dizemos assim: Deus é injusto, porque se eu fosse Deus, eu faria dessa forma e dessa forma. Então, há uma grande diferença entre murmurar e lamentar. Lamentar, eu reconheço humildemente o poder de Deus e aquilo que Ele está fazendo é justo e correto. Eu mereço passar por isso. Mas dentro da lamentação também tem um olhar, tem um vislumbre de esperança. E é engraçado que é nesse capítulo, né, que talvez o mais conhecido, talvez o mais pregado dentro desse livro, é o que traz a esperança. Mas antes de ter a esperança, tem a dor. Né? E a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, mantenha aí a sua Bíblia aberta, é que as lamentações de Jeremias reconhecem a mão pesada do Senhor. E a mão pesada do Senhor foi pesada sobre a vida espiritual desse profeta. Se você der uma olhada comigo no verso 3, olha o que diz aí: deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Ou seja, verdadeiramente ele se voltou contra mim. Né? E a vida agora espiritual de Jeremias está bem abalada, porque ele está sentindo na sua pele, no seu corpo, como ele diz no verso 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Né? E ele começa a sentir na sua vida espiritual, e isso vai refletir no seu corpo e também vai refletir na sua alma. Olha lá no verso 17
Pai, alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha como que Jeremias está se direcionando a Deus. Ele está falando, olha, minha esperança praticamente desapareceu. Engraçado que, talvez por causa de inúmeras influências teológicas e por não termos, talvez, uma boa teologia do lamento, um bom ensino sobre o lamento, a gente acha que é errado chegar nesses momentos de provação, porque a gente passa realmente por eles, né? Aproveitando que minha concunhada está aí, né? A Kelly Kobanawa, ela talvez seria a pessoa mais apropriada de falar sobre minha esperança quase pereceu. Todos nós aqui conhecemos a história da Emanuela, né? Sentimos isso de longe, mas não como eles sentiram e perceberam na sua carne, na sua alma. Né? Eu fico imaginando quantos fios de cabelos caíram, se tornaram brancos, quantas rugas apareceram e quanto foi de sofrimento. E não há nada de errado dizer para Deus ir ser sincero, sincera, e dizer a verdade, Senhor, está chegando num momento que parece que eu não tenho mais para onde correr, parece que eu não tenho nem mais esperança, parece que eu não sou nem mais crente, que eu não estou conseguindo nem crer. Parece antagônico, parece contraditório, mas é o que Deus espera do nosso lamento. Digamos a Ele a verdade. E é engraçado que dentro dos 150 salmos que você tem dentro das Escrituras, mais de 80 são salmos de lamento. São salmos que Davi pergunta até quando, Senhor? Ou por que está abatido a minha alma? Né? E tem momentos que a gente tem que se trancar no quarto e dizer essas coisas para Deus. Senhor, até quando? Quando o Senhor vai atuar? Quando o Senhor vai fazer? Quando essa pandemia vai parar? Até quando nós vamos ver o noticiário da maneira que está? Até quando vamos ter que ficar dentro dos nossos lares? Até quando os nossos entes queridos vão ficar passando por riscos? Como, por exemplo, a Débora que está aí, que é médica, né? Às vezes tem que ir lá no hospital, se colocar numa situação de risco. Aqui em São Paulo, na região, a gente está um caos, você nem imagina. E as coisas vão se aproximando da gente, né? Essa semana mesmo, já uma família me ligou, olha, estamos todos com coronavírus. Aí você leva aquele choque, porque a coisa está muito próxima agora de você, e você começa a temer pelos seus. Eu ligo para minha mãe, estou conversando com a minha mãe, olha, sua prima está com coronavírus. Eu falei, Jesus amado. Né? E a gente fica naquela tensão. E o que a gente tem que fazer? Colocar os nossos joelhos diante dos pés do Senhor e lamentar o que está acontecendo. E tudo que está nos acontecendo é em decorrência das nossas próprias corrupções. Né? Se nós olharmos a situação do Rio de Janeiro, né? Compra lá os ventiladores, aí compra o errado, compra superfaturado, e é a nação que sofre. Libera R$600, aí tem aquelas pessoas que pegam dinheiro e vão fazer churrasco. Então a corrupção está em todos e em todo lugar. E nós estamos sofrendo cada vez mais por causa dos nossos próprios pecados. Lamentar, mas ele vislumbra a esperança na misericórdia do Senhor. Aí aqui tem um ponto muito importante, que é o verso 19 ao verso 24, e eu quero destacar aqui o verso 21 e o verso 22, que ele fala, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Agora, o problema é o seguinte, gente, a gente para a nossa devocional e a gente para a nossa meditação nesse verso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí eu começo a pensar em várias coisas que me dão esperança. Eu penso no aniversário que eu fui no ano passado, eu penso nas viagens que eu fiz, eu penso naquilo que eu comprei, aquilo que eu vendi, aquilo que eu lucrei, aquilo que eu conquistei. Mas o texto vai dar a resposta embaixo, no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, o que eu tenho que trazer à minha memória para me dar esperança? Saber que a misericórdia do Senhor na minha vida é a razão de eu não ser consumido. É a razão pela qual Deus renova todas as manhãs, porque Ele é fiel à sua palavra. Gente, o que seria de nós se tudo dependesse da gente?
né? Estaríamos todos perdidos. Quando eu olho para a minha própria história, o jovem imaturo que eu fui, né? Como tem uma expressão, eu lembro do reverendo Jefferson, né? Que ele falava muito isso de público, aquele crente pica-fumo, né? Quantas coisas, né, que nós éramos, e se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui. Por exemplo, ontem eu estava assistindo uma transmissão ao vivo de um grande amigo da minha cidade, um guitarrista, assim, que, sabe, gravou com Fernanda Brum, que vários artistas evangélicos e tal. E ele começou a contar a conversão dele. E eu fiquei abismado, porque eu o conhecia, eu sabia o quanto que ele era terrível, né? E quantas coisas erradas ele fazia. E ver que Deus o salvou, que Deus o libertou e mudou completamente a vida dele, isso me traz a esperança, porque se Deus é capaz de usar de misericórdia para um pecador como eu, então imagina como Deus pode ser benéfico, benigno para com todos os outros, né? Que também sofrem das mesmas mazelas e das mesmas corrupções. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos todos pecadores e que precisam se alimentar dessa misericórdia que se renova a cada manhã. E o profeta diz, grande é a tua fidelidade. Como o reverendo Sundar já falou, trazer isso à memória, a sua fidelidade e a sua misericórdia. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja que a situação de Israel era uma situação de completo caos. Tinha destruído tudo, gente, levado todos os utensílios do templo. Mais de 3.023 jovens foram levados para a Babilônia, só 4 não se contaminaram com as iguarias do rei. Dá para imaginar uma situação dessa? Os muros foram derrubados, o templo foi derrubado, tudo foi destruído. E vamos tentar fazer uma conexão com a nossa realidade. Quanto que nós temos perdido nesse tempo? Nossos salários têm sido reduzidos, nossos empreendimentos estão de portas fechadas, estamos com o coração e a alma angustiada, pensando como será o amanhã. Mas aqui o profeta nos dá essa advertência. A misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, e saiba que a tua porção não são as coisas desta vida. A sua porção é o Senhor, o Deus eterno. Porque, infelizmente, nós precisamos passar por momentos como este para aprender a valorizar o que é eterno. E quando Deus vê que o nosso coração está se corrompendo, está se desviando, está se deslocando e empreendendo forças e pulsões para as coisas desta vida, ele vai e puxa o nosso tapete para que os nossos olhos sejam erguidos novamente a ele, porque nós somos dele e como filhos dele, ele vai tratar, ele vai disciplinar e ele vai corrigir. Mas aqui tem um aspecto maravilhoso nessa palavra, as misericórdias, ou misericórdia, que é um termo que eu tenho certeza que o Sundar conhece muito bem, que é um termo hebraico que quer dizer resete. Resete significa benignidade, misericórdia, amor incondicional, amor imorredouro, imortal. Quando eu pensei nessa palavra imorredouro aqui, eu lembrei do pastor César, que adorava palavras difíceis. Lembra que às vezes a gente tinha que fazer pergunta depois do pastor, que palavra é aquela que o senhor usou? E eu aprendi essa palavra imorredouro, que quer dizer imortal, ou seja, a misericórdia para com as nossas vidas é uma bondade, é um amor incondicional e imortal. Ninguém pode matar o amor de Deus pelas nossas vidas. Dá para imaginar um negócio desse, gente? Eu não consigo imaginar, eu não consigo nem criar um paralelo, algo, uma ilustração que possa me mostrar isso aqui é imortal. Não tem como. E Jeremias, então, ele se rende à disciplina do Senhor, mas ele traz à memória essa bondade. Se você olhar o verso 25 em diante, ele fala, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Dá uma paradinha aqui comigo. Nesses períodos, né, a gente fica muito agitado e a gente fala muito. E eu tinha um amigo que ele costumava dizer assim, quem fala muito, peca muito. Quem fala menos, peca menos. Não sei se isso é uma máxima verdadeira,
porque a gente pode parar de falar muito, mas a gente fala lá dentro, no silêncio do nosso coração. E aqui, Jeremias está dizendo assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Tem horas que a gente tem que dizer para a nossa alma assim, aquieta-te, ó minha alma, dentro em mim, espere em Deus. Né? E o verso 27 diz, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. É aquele falando sobre o solteiro, que agora, né, diante dessa calamidade que veio, ele não pode se casar, ele não vai ter que suportar o seu jugo, vai ter que suportar esperar até se casar. Quantos que nesse período estavam noivos não podiam se casar? Como está acontecendo hoje. Esse ano eu tinha 7 casamentos marcados, os 7 foram desmarcados. Eu falei, Jesus, esse seria o ano do meu recorde, né? Ia pregar sobre casamento o ano inteiro e, infelizmente, teve que ser desmarcado por causa desse contexto. E o que fazer? Suportar e aguardar em silêncio. Mas ter esperança, verso 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Gente, essa porçãozinha aqui é maravilhosa. Por quê? Porque ele está dizendo que a misericórdia de Deus é tão grande que ele está, não está nos entristecendo de bom grado. Por exemplo, todos que estão aí assistindo, que têm filhos, a gente já passou por aquela experiência, né, conturbada de de disciplinar um filho ou uma filha. A gente vai lá, disciplina, mas quem é mãe, quem é pai sabe, dói lá dentro da gente. Dói lá dentro da gente quando a gente tem que disciplinar. E parece que aqui o lado paternal de Deus está sendo ressaltado. Porque ele vai nos disciplinar. Mas veja, não é de bom grado. Deus não é um sádico. Deus não é um louco. Deus não tem prazer na dor. Mas ele usa a dor para nos disciplinar. Aí o verso 38 e 39 faz uma pergunta e nos dá uma resposta que quebra, podemos assim dizer, quebra as nossas pernas. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olha que curioso. Eu lembro que quando eu anunciei lá na igreja, né, que eu ia fazer uma exposição dentro do livro de Lamentações, aí tem uma adolescente lá que ela é uma leitora voraz das Sagradas Escrituras, sabe? E também de outros livros, romances, todos esses estão na moda aí. Ela lê tudo. Se deixar, ela fica lendo o dia inteiro. Aí, num belo dia, ela me manda uma mensagem, fala assim, pastor, mas o que significa que procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Como pode uma coisa dessa? Como pode proceder de um Deus totalmente bom a maldade? Eu falei assim, calma. Quando o texto está falando que dele procede o bem e o mal, não é o mal moral, nem o mal ético. O que Deus está falando é que dele procedem o tempo de prosperidade e o tempo também de escassez. Dele procede o sol, dele também procede a chuva. Dele procedem tempos de honra, mas também tempos de humilhação. É aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, né? No verso 12, quando ele vai falar aquela frase maravilhosa, aquela máxima, né? Tudo posso naquele que me fortalece, aí vai um monte de gente, tatua no corpo essa frase, mas não sabe por que Paulo está dizendo aquilo, que ele fala que eu aprendi a viver contente, com muito, com pouco, com honradez, com humilhação, né? Então ele teve uma maturidade trabalhada pelo próprio Deus. Aí a gente começa a ver um propósito. Por que Deus nos prova? Por que Deus traz a tribulação? Porque dele muitas vezes vai vir o mal sobre as nossas vidas, para produzir em nós a experiência, para produzir em nós a maturidade, para produzir em nós um crente mais fiel, um crente que não espera as bênçãos, mas que quer o Deus das bênçãos. Aí é a formação de um caráter de um verdadeiro adorador. Aí, né, Jeremias pergunta, né, por que pois se queixa o homem vivente? E a gente se queixa, né? Se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente fazia tudo diferente. Olha o que ele responde. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
E é engraçado, a gente se queixa de Deus, a gente murmura de Deus, a gente murmura das circunstâncias, mas a gente não murmura de quem a gente é. Olha que curioso. A gente não murmura, a gente não se queixa, a gente não lamenta o que a gente é. Quando eu falo que a gente precisa urgentemente de uma teologia do lamento, é lamentar os nossos pecados, é lamentar as nossas corrupções, é lamentar as nossas faltas de virtude, é lamentar a nossa falta de maturidade cristã, é lamentar a nossa falta de compromisso, é lamentar a nossa falta de oração, é lamentar a nossa falta de leitura bíblica, é lamentar tanta coisa que a gente precisa lamentar e a gente precisa se queixar dos nossos próprios pecados, de quem nós somos. E detalhe, não é se queixar também tá amarga, tá ardida, tá assim, tá assado. Mas a gente não se queixa do nosso próprio mau humor, né? A gente não se queixa da gente. E Deus aqui está nos desafiando, nos chamando a se queixar das nossas próprias mazelas. Jeremias, então, ele vai instruir esse povo a necessidade de arrependimento e confissão. Engraçado que eu tenho assim muito vivo da minha memória os cultos que o pastor César dirigia e sempre tinha aquele momento um momento de contrição, de confissão de pecados. Mas isso não acontece em Itajubá, isso só acontece aqui para São Paulo, pode ficar tranquilo. Aqui em São Paulo o pessoal está adotando mais um modelo mais evangelical e não tem mais esses momentos de confissão de pecados. E eu digo isso com tristeza no coração, porque quando a gente tira esse momento do culto, Pelo jeito caiu, Marcelo. Caiu. Voltou? Foi Todos me ouviram? Cai 7, Deus levanta 8. Vamos lá. Estou muito triste. Todo mundo ouvindo? Agora sim. Vamos lá. A gente parou de escutar você na hora que eu fico muito triste sobre a liturgia da igreja. Maravilha. Então, uma das coisas que tem me entristecido é o abandono dessa confissão do pecado. O que acontece? Isso tem gerado, tem formado uma geração que acha que é santarrão, que acha que não tem falhas, né? E a pouca explicação ou pregação sobre isso faz com que as pessoas tenham até mesmo um orgulho de não, que lhes impede de falar dos seus próprios pecados. Isso é muito perigoso para a nossa fé, isso é muito perigoso para o nosso crescimento espiritual, isso é muito perigoso para a igreja. Prova é que hoje a igreja evangélica está sendo mais reconhecida por um moralismo do que pela sua própria santidade. O que seria o moralismo? Ela prega A e vive B. E nós deveríamos ser aqueles, como dizia o Spurgeon, né? São como mendigos que mostram para outros mendigos onde está o pão. Não somos melhores que ninguém, mas somos aqueles que foram agraciados pelo perdão e oferecemos também o caminho para o perdão, né? E aí Jeremias, olha que curioso, vai nos apontar, né? Ele vai nos instruir a necessidade do arrependimento. E lá no verso 40, ele vai dizer: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los, voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos. Deus é dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Olha que curioso, tem momentos que Deus não vai perdoar até que o arrependimento seja verdadeiramente sincero. E, na verdade, não há perdão sem verdadeiro arrependimento, né? Todo aquele que se arrepende, deixa sua falta, como diz Provérbios, esse sim alcançará misericórdia. E, por último, né, para a gente não se delongar demais, Jeremias tem esperança que Deus vai ouvir a oração do povo de Deus.
Então, ele lamenta essa disciplina com esperança na sua temporalidade, ou seja, toda disciplina, todo período de tribulação, todo período angustiante é temporal. Ele vai passar, ele não vai permanecer para todo sempre, porque Deus sempre vai se lembrar da sua própria misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos. Então, qual é a esperança que eu tenho para o dia de amanhã? A minha esperança está firmada no fato de que Deus é fiel e misericordioso. E do verso 48, né, o verso 50, ele diz: dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Então ele sabe que em algum momento Deus vai ouvir essa oração e vai dar a resposta. E Jeremias ora crendo que o cenário agora vai ser revertido. A nação que está punindo Israel, ele tem certeza que Deus vai tirar Israel de dentro dessa nação e vai punir essa nação. As coisas vão inverter, né? Aí, no verso 55, ele fala: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido dos meus lamentos ao meu clamor. De mim se aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. E no finalzinho ele fala, 64 a 66, tu lhe darás a paga, Senhor, segundo as obras das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles, na tua ira o perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. E aqui, embora seja uma expressão bem precatória, né? Jeremias desejando a punição Babilônia, né? Que invadiu com Nabucodonosor e levou todo mundo embora, e ele está dizendo: que Deus traga a maldição, que Deus traga a mão pesada. Mas olha que curioso, Deus trouxe a vingança segundo os seus próprios propósitos eternos. Você conhece a história de Nabucodonosor e sabe que acabou que Nabucodonosor teve uma experiência muito profunda com Deus, né? A glória de Deus foi manifestada na Babilônia, né? Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos, para a gente encerrar? A gente aprende que, primeiro, precisamos lamentar esse tempo. Lamentar para que não venhamos adoecer emocionalmente. Muitas pessoas estão emocionalmente doentes porque não sabem lidar com as suas próprias emoções, com a sua própria tristeza. O apóstolo Paulo diz: chorai com os que choram. Então, chorar não há nada de mal e não há nada de errado com isso. Chorar muitas vezes é muito bom, porque traz um alívio refrescante, não é verdade? Outra coisa, precisamos diferenciar a lamentação da murmuração. Terceiro, precisamos trazer para o vocabulário das nossas orações essas palavras. Precisamos também ter esperança e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, segundo as misericórdias e a fidelidade do Senhor. Como? Traga à tua memória os momentos que Deus foi fiel na sua vida. Traga à tua memória os momentos que Deus agiu com profunda misericórdia e amor pela tua vida. Recorde-se daqueles momentos em que você não merecia, em que você estava fazendo tudo errado, e Deus, de uma maneira espantosa, te surpreendeu. Traga à tua lembrança essa fidelidade, esse amor e este cuidado. Então, nós precisamos orar de acordo com as Escrituras, lamentar de acordo com as Escrituras, ter um olhar esperançoso de acordo com as Escrituras. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe poderosamente com a sua palavra. Amém? Passa aí para você, Léo. Gente, vamos fazer aquilo que a gente faz sempre que acaba a mensagem. Vamos chegar com o rosto mais perto da câmera, que a gente vai tirar uma foto. Marcelo, a Kelly, podia chamar as crianças aí, se elas estiver fácil, aí a Tati, para aparecer também nessa foto, Tá. no print. Ô, Tati, vem aqui para tirar uma foto com a galera aqui. Vem com as crianças também. Vem, Marcela.
Vem, Marcela, vem, Gabriel. Vem, vem. Só dá oi, dá oi. Na hora, Vem cá, vem cá. Mariana, abre pra gente só tirar foto. Tudo bom, Débora? Tudo jóia? Oi. Oi! É tudo filhinho da Tati. É. O Marcelo. Quando me pergunta assim, como é que tá o Gabriel, eu falo a cara do Eric. Eu vou habilitar vocês todos para gente, se alguém quiser, quem quiser abrir o som aí, fazer alguma pergunta para o Marcelo, quiser fazer alguma colocação. Tati, eu achava a Marcela parecida com você, mas esse bate o recorde. Bate o recorde. É a Manu. Manu e a Rebeca. Oi, gente. Oi, Márcio Barroso! Louco! Ô, Barroso, cadê os cabelos, Barroso? Meu Deus do céu. Já era, já, Marcelo. Já foi. Tô doido. Marcelo, muito obrigado. Palavra muito joia. Que a gente possa estar caminhando, né, nessa esperança das misericórdias do Senhor. Sermos consumidos, né? Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu quero deixar à vontade. A gente vai ficar batendo papo aqui, Marcelo. Você fica à vontade se você quiser ficar aí. Mas é que tem seu. Tá? Eu quero deixar você à vontade aí, porque também deve estar os seus tempos todos para lá e para cá. Já tirei a foto. Oi. Bom, tio Eric cabeceou. Oi, Beca. Oi, Manu. Cadê vocês? Cadê o neném? Cadê o neném? Vamos, gente. Eu vou orar. Aí a gente encerra esse momento e depois a gente bate papo. Quem quiser bater papo, bate. Quem quiser sair, sai. Sem constrangimento. Tá joia? Eu vou pedir então para os irmãos a licença, porque eu vou para uma outra live agora. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Marcelo. Marcelo, Deus abençoe. Obrigado aí pelo convite, viu, Léo? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí. Bom, sim, em nome de Jesus. Inclusive eu iria, mas infelizmente, assim, às vezes lá na igreja eu estou sem auxiliar para me ajudar e fica complicado sair. Mas nas férias pode ter certeza que eu vou passar em Itajubá. Passar você sempre passa, você só não vai na igreja. Não, eu passo durante a semana. Ah, no final sim. de semana eu vou pro Rio. Joia, excelente essa ideia. Um abraço, Marcelo. Mas agora, como o dinheiro está curto, eu vou ter que ficar em Itajubá mesmo. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Marcelo. Tchau. Não vai sair? Beleza. Eu vou orar, a gente encerra esse momento, depois a gente bate um papo aí, vê com a Kelly um pouquinho do Eric, lá o que ele anda fazendo e tal. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, por essa bênção, Pai, da tua palavra. Viva e eficaz. Pai, que o Senhor esteja criando em nós, Pai, um coração, Pai, dia a dia, Pai, capaz de lamentar, Senhor, porém entender, Pai, que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Pai, que o Senhor esteja nos usando, Senhor, para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Mesmo na distância, mesmo com todo problema que nós estamos vivendo, Senhor, nós possamos estar sendo abençoados, Pai, e abençoando as pessoas. Pai, que esses relacionamentos que muitas vezes foram perdidos, Pai, dentro de casa, Pai, dentro de ambientes familiares, que possam estar sendo restaurados. Em nome de Jesus. Nos usa, Senhor, e abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.